Olá, sejam bem-vindos ao ReconectarCast. Se você está chegando por aqui agora, eu vou me apresentar. Meu nome é Joyce Vieira, eu sou terapeuta holística, oraculista, professora de tarô. Estou aqui com o meu propósito, servindo a temas polêmicos, como sempre, né? A gente dá essa prioridade para expandir a sua consciência. A gente convida você a olhar para esses temas por vários pontos de vista. E agora convidando profissionais muito especiais. E estou aqui com a minha companheira, a Vivi Mello, não é mesmo, Vivi? Olá, é um prazer estar aqui novamente. Aliás, antes de a gente começar, eu queria pedir para vocês curtirem o nosso canal, né? Dá o like, comenta, diz aí o que vocês estão achando, porque isso ajuda muito para que a gente possa continuar aqui com esse nosso projeto. E, Joyce, qual é a pauta de hoje? Pauta de hoje. Sabe o que eu esqueci de falar? Queria muito ter dito para vocês nesse início que eu sou mulher, primeiro de tudo isso. Mulher e mãe da Fernanda, de 11 anos. E imagina se a gente não ia trazer uma pauta como a maternidade aqui. Maternidade e as suas dores, delícias e várias nuances, né? Sim, esse para mim é um tema que conversa com a minha área de atuação, que é o direito de família. Então, a maternidade, a mãe solo, o abandono paterno. Enfim, uma realidade do advogado de família, mas também não é uma realidade só minha. Esse é um tema que a gente está falando para todo mundo, porque se você não é pai ou mãe, você é filho. Né? E, estatisticamente, metade das mulheres brasileiras que são mães solos. Pega essa. 11 milhões de mulheres. 11 milhões, gente. Quando a gente vai para a paternidade, também não fica muito melhor, porque o ano passado 172 mil crianças foram registradas sem o pai. O abandono paterno já de cara. E a gente sabe que, além disso, tem aqueles pais que registram, mas também não são ausentes. Então, a gente vai falar hoje de uma questão social, que é a família, a base da sociedade. E de um fato que não é novidade, porque se a gente for olhar historicamente, o abandono paterno também não é uma novidade. A sobrecarga, a maternidade, as dificuldades, enfim. Mas eu não vou começar falando, senão vou Vai ficando, né? A gente vai ficando denso, a gente vai pegando logo problema de cara. Eu engato e vou. Então, fica com a gente. Antes de a gente continuar, apresentar o convidado, eu tenho que falar sobre o Vibe Semanal, que essa mulher maravilhosa que minha parceira Joyce Terapeuta faz, que aí é um projeto dela que nos ajuda a entender e organizar a semana, alinhar a nossa vida com os astros. Como que é? Fala um pouquinho pra gente desse projeto, Joyce. Gente, Vibe Semanal é um projeto que eu idealizei de acordo com o meu estilo de vida. Então, eu sempre me antecipei na semana, nos dias, através dos astros e dos oráculos. E aí falei, por que não publicar esses estudos, né? Então, agora você pode fazer uma assinatura mensal, semestral, anual, e toda segunda-feira você vai receber essas previsões, com aquelas dicas do que eu faço todo dia, né? O que eu posso fazer para minha energia estar melhor, em que dias que eu agendo uma conversa importante, uma entrevista, enfim. A gente pode se pautar, direcionar através dessas previsões. Então, eu convido vocês a, pelo menos, virem fazer um teste, porque você vai ver que a vida muda muito. Não, e eu sou a pessoa que participa desse projeto, eu recebo lá, e, gente, eu já falo sempre, é babado. É babado. Cada previsão que você fala. Ai. O que eu acho mais legal ainda é que a gente consegue fazer um tratamento, né? Então, por exemplo, essa semana a gente percebeu, segunda, terça, quarta, vai estar mais desafiador, eu aplico um tratamento ali com a energia taquiônica, que também facilita muito, sabe, o fluxo energético. Então, acho que você devia vir conhecer. Enfim, e o convidado? Temos convidados? Acho que gente, sim. Hoje temos uma convidada muito especial. Ela se chama Ana Paula Machado, ela é psicóloga humanista, tem um atendimento muito empático, acolhedor, educadora sexual. E a gente tem essa necessidade de ter profissionais como ela. Então, nossa, muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui, por ter aceitado esse convite, por falar desse tema tão especial para nós. Que fofinho, senão eu vou me emocionar aqui. E nós temos ainda
Ah, sim. Antes de a gente começar definitivamente a Ai, meu pauta, Deus do céu, a surpresa. gente, claro, temos que presentear a nossa convidada. Oh, Então, aqui é o presente do nosso patrocinador Clamístico. A gratidão. Clamístico é uma loja de produtos esotéricos, então a gente tem essas Ai, velas, gente, por que exemplo, estão aqui. delícia. Eu quero que você mostre para eles quais são as palavras que o universo, Escolheu para o que que a ela. Ana Paula precisa no dia de hoje. Paz e amor. A gente fala tanto de amor, né? Nos afetos, na psicologia, de acolhimento. Ai, e às vezes a gente toma uns tombos na vida, com nós mesmos, né? Do alto amor. Que é um grande desafio de nós todos, né? A É isso gente aí. se acolher e se amar. Isso aí, eu peço para Paz e vocês, amor. então, sigam aqui a Clamístico, deve estar passando aí. Gratidão. Tem esses produtos holísticos e também é uma página de Delícia. serviços terapêuticos como o meu, que além de advogada, é uma taróloga e tem outras terapias e terapeutas lá. Certo? Bem, então, bora. Bora! Vamos começar, gente? Eu não queria começar com uma pergunta. Na verdade, tudo isso partiu de uma reflexão. Depois que você é mãe, você fica refletindo sobre muitas coisas. E a minha primeira reflexão é a seguinte: que hora que a gente realmente começa a entender que romantizam a maternidade, né? Você tem uma expectativa como mãe, ser mãe ou não ser. Todo mundo, pelo menos, deveria se questionar sobre isso, né? Parece que na nossa sociedade isso já está intrínseco. Você vai crescer, vai, de repente, se der sorte, se formar, depois você vai ser mãe. Como que você acha que a gente passa por essa romantização social desse tema? Casar e ser mãe é óbvio, né? É uma obviedade. Ah, se estudar vai ser bom, é bom estudar. Mas casar, saber fazer um arroz, né? Saber cuidar de uma casa, isso é importante. Né? Se você é uma boa profissional, tudo bem. Não é a prioridade de uma mulher. E isso é muito louco porque a gente tá em 2024 e a gente ainda escuta isso das nossas mães, de uma mulher mais velha. Até eu escuto às vezes, bom, enfim. Eu ainda escuto. Abafa! Aonde começa, aonde cai a ficha, né? De que não é tudo isso, não é tão lindo assim. Eu acho que é quando ela começa a perceber que ela está sozinha. Sim, Essa é a real. mas vão criando crenças, né? Parece que vão instalando, programando o cérebro da mulher para isso, né? Isso já é uma ideia muito patriarcal, né? Tudo vem. A gente vive num sistema patriarcal, não tem como a gente dizer que não. É um sistema em que qualifica a mulher num lugar, num esquema dentro da sociedade, o homem, outro que são os papéis sociais. Então, do homem é esperado isso, isso, isso. Geralmente algo que vai para fora, uma vida mesmo solitária, guerreiro, né, forte, explorador. E a mulher mais acolhedora, a que provê, nutre a casa, o filho e é a base emocional da família, né, a grande responsável aí por manter a paz, a serenidade da sua família, o que é um peso enorme, você ser responsável pelo emocional de um homem adulto, por exemplo, né? E isso é desde bebê, desde criança. A Regina Navarro tem um livro, já leram A Cama na Varanda? Poxa, É um livro tô com muito isso aí 10. anotado. Na Vou verdade, ler. eu falo uma bíblia, é um livro enorme. E ele fala mesmo, ela começa falando desde Adão e Eva, assim. Dessa estrutura que vai sendo colocado para nós, para a sociedade como um todo, né? Desse lugar da mulher tá nesse lugar de cuidado, na escola, por exemplo, a menininha vai toda arrumadinha, de cabelinho penteadinho, roupinha com botãozinho. Hoje em dia não tem mais muito isso, né? Antigamente tinha mais. Sainha, roupinha com botãozinho. E os meninos, qualquer roupa, porque vai se sujar, vai se jogar na lama, não é esperado que ele fique arrumadinho no final do dia. A menina, você manchou a blusinha. O material escolar da menina é sempre mais... Ela é convidada a estar sempre impecável. E se esse menino precisar de uma ajuda, ela empresta a borracha porque ele esqueceu em casa ou perdeu tacando na cabeça do coleguinha. Então, desde criança, a gente já coloca os papéis sociais. A menininha e o menininho. Você vê isso com bebês. A gente não brinca de jogar a menininha pra cima. Mas o menininho a gente brinca, jogar pra cima. Se o menininho chora, a gente fala, levanta. A menininha não, oi, menino, princesinha do papai, vem cá, o que tá acontecendo com a minha neném?
Menina Então, brinca de boneca, né? Desde pequena, cozinha, organiza. organiza. Que dizem pra menina? Né? Que medo, né? O menino trocar uma fralda de uma boneca. Pegar uma boneca, então, Né? Ele nossa. vai se transformar num homem afeminado. E não pensa que vai se transformar num pai. Sim. Que tem toda a relação com esse abandono paterno. Mas eu nunca me havi com isso. Nunca precisei me haver com essa situação de pegar um bebê e trocar fralda. Não é da minha alçada isso. Porque nunca foi ensinado para essa criança, esse menino. É pelo contrário, pega o carrinho e sai explorando a casa inteira com o carrinho. É, isso é o que tem de mais humano. A gente vai ignorando esse fator emocional, né? A gente estava falando das diversas dimensões de um ser humano. Tem a dimensão física, emocional, mental, se a gente for para o lado espiritual também. E a gente não considera um conjunto holístico, uma coisa integrada, inteira, né? O físico com o emocional, minimamente, pelo menos, né? Vamos sair do físico e ir para o emocional. Então, é muito assim de atribuições. Fazendo esse link, essa amarração, atribuições físicas, né? Faça, e não tanto como você se sente fazendo isso. É o que eu te ensino a fazer, não o que você deseja fazer. Aí, nesse livro do Gabor, ele fala essa questão de quanto a gente vai para agradar esse adulto, porque a gente quer ser acolhido, a gente quer ser amado, a gente vai engolindo as nossas emoções, a nossa verdade, para aceitar essa verdade desse pai que, às vezes, com muito amor, orienta. Fala, ai, faz assim, faz assado, é assim que vai dar certo na vida, porque comigo eu fiz diferente, deu errado. Eu quero que você dê certo, que você seja feliz, então faz como eu tô te falando. E muitas vezes não é o que essa criança tá sentindo, ou esse adolescente tá sentindo de fazer. Mas para não frustrar esse pai, para manter essa relação paterna, materna, ele engole as emoções, engole os seus desejos, a sua verdade, e mantém essa relação que não é autêntica, né? E a gente vai reproduzindo isso em várias relações na vida adulta. Instagram, Facebook, né? Aquela coisa do tira uma foto, olha como eu tô bonita, olha como não sei o quê. A parte feia, a parte não tão legal, a parte triste, eu não conto, porque eu quero curtidas. Eu quero passar o meu melhor, porque eu quero que as pessoas, quero aumentar o meu engajamento, quero que as pessoas me vejam bem, para mandarem, escreverem coisas legais sobre mim, para me amarem, para me desejarem, para me quererem, para eu estar envolvido. Então eu ignoro a minha autenticidade, a minha personalidade, em nome de ser aceita por essa sociedade. Algumas pessoas, eu vejo vocês, duas mulheres fortes, potentes, que passaram por muita coisa, e porque passaram, provavelmente, vocês podem me dizer se é verdade ou não, por essas coisas, hoje estão aqui, dando a cara a tapa, mostrando suas profissões, os que vêm do coração, né? Eu quero trabalhar com família, devido à minha história, devido ao que meu coração me chama a trabalhar. Eu quero trabalhar com terapias energéticas, porque isso me fez diferença na minha vida, eu quero levar isso para as pessoas, Sem bate no dúvida. meu coração. Quantas pessoas conseguem encarar essa verdade, né? É. Na verdade, essa é o gancho até da minha próxima, da minha pergunta para você. Aliás, de tudo que vocês disseram aqui, porque, sim, partimos de uma sociedade que cria um script, nascer, crescer, casar, ter filho e morte. Para a mulher, como a gente já foi dito aqui, é mais brutal ainda, porque isso é há séculos assim. Basta a gente ver os filmes e as séries, a gente vem de Cinderela, que é escolhida e é salva por um príncipe encantado, a Bridgerton, que é mais recente aí, para quem é mais a temporada do casamento. Então eu tô ali me preparando para que alguém me escolha para isso. E ninguém pergunta para essa mulher, que eu acho que você tá falando dessa verdade, se ela tá feliz, se ela tá bem, qual é o sonho dela. Mas todo mundo pergunta para ela, e aí, você já casou? Uhum, Aí depois que casa, e aí, você já teve filho? uhum. E aí depois que tem um filho, e aí, você vai ter seu segundo filho? E aí você tem um monte de gente dentro dessa questão que você está dizendo, nesse efeito manada, porque me ensinaram que é assim, me disseram que é assim, e você vai fazendo e vai reproduzindo. E muito provavelmente hoje a gente tem muita gente olhando e falando, cara, acho que não era isso. Lascou. Ainda a mulher, ela vai nesse efeito manada, né? Mas o menino, ele pode escolher se Sim, ele quer ser pai ou não. sim, parafraseando a Vanessa Casanello, ela diz isso, né? Homens são criados para amar muitas coisas, mulheres são criadas para amar o os homem. homens.
é isso, eu preciso ser escolhida, eu preciso casar e eu preciso ter filho. Só que no mundo com bilhões de pessoas, não é possível que todo mundo queira fazer exatamente a mesma coisa. Em algum momento você se olha e fala, eu acho que não é isso. Talvez eu ache que até eu não queira ser mãe. E aí, o que eu digo para essas pessoas? E eu te faço essa pergunta porque eu me deparo com muitas jovens na qual eu faço eventos, enfim, e elas dizem, eu não quero ter filhos. Eu chego a ouvir, eu quero tirar o útero. E só que elas estão muitas vezes na contramão do que vem sendo dito há séculos. Que eu não. Como assim eu não quero fazer o que todo mundo está fazendo? E muitas vezes isso desencadeia em questões psicológicas. Como enfrentar essa verdade que é a minha e certamente talvez não é a sua e não é a dela? Cada um tem uma. Uhum. Isso aparece para você? Se você Com pega frequência, isso? inclusive, na minha própria história. Porque eu não sou mãe. E isso tem muito a ver com aquela coisa do corpo da mulher não ser dela. O corpo da mulher é do Estado. É do homem, é do Estado, enfim. Então, ela não tem o direito de escolha sobre o próprio corpo. Eu acho que a parte das crenças a gente conseguiu, né, deixar claro que isso fica nas camadas ali mentais, racionais, no cérebro, neurônios, fica esse registro da crença, que eu fico nessa reprodução, nesse padrão. Quando chega nesse momento em que ela se percebe tem alguma coisa errada, eu não tô bem nesse papel, eu quero sair disso, ela encontra uma, uma onda contra ela, né? Ela encontra uma força que vai contra, que é justamente a força emocional desse julgamento, desse olhar torto das pessoas, desse incômodo que você causa quando você é perguntada ou você fala, não vou ser mãe. Antes de vir pra cá, eu tava vendo no Instagram, passando lá, subindo lá os Reels, uma moça de 21 anos falando que fez pelo SUS esterectomia, né? A retirada do útero, porque ela realmente não queria ser mãe com 21 anos. E aí uma profissional sobe esse vídeo lá, faz aquele reação, né? Sobe o vídeo no Instagram dela e escreve: o que vocês pensam disso? E uma carinha séria, assim, tipo, ai meu Deus, não vamos julgar, mas parece que ela não concorda. E aí um monte de mulher falando, né? É muito nova pra tomar essa decisão, uma decisão tão séria assim. Eu fiquei com vontade de escrever por que que é uma decisão tão séria ter ou não ter filhos. Porque é um sonho da mulher, como a história da princesa. O meu sonho é ser mãe, é ser. Tudo bem, algumas mulheres têm esse sonho. Se elas visitaram esse lugar e é um sonho autêntico, porque Sim. de fato eu brinquei de boneca e gostei da parada, não fui pro carrinho e me deram um tapa na mão, realmente a coisa é para mim, joia, legal, vai, você tá sendo autêntica. Mas não é para todo mundo. E eu vou te falar, não é a maioria das mulheres. Principalmente numa sociedade em que não dá suporte para essa mãe. Porque na nossa sociedade, do jeito que ela é moldada, a mãe é sozinha, sendo com parceiro, sendo sem parceiro. Como você falou no início. A minha mãe criou eu e minha irmã sozinha. Né? Mesmo quando meu pai era presente, né? Ele não era presente fisicamente. Tinha o afeto, tinha emoção, mas ele trabalhava. Então, quando ele chegava em casa, ele tomava o banho dele, sentava no sofá e ficava assistindo televisão. Quem ia cuidar da janta, tal, era minha mãe. Né? De bebê, sim, ele foi um pouco mais pela que ela descreve, mas é a história de todos nós. Agora que os homens estão se envolvendo mais com a maternidade. Então, ser solo nisso é pesado, não é normal. A gente acha que é normal. Cada Perfeito. casal separadinho nos seus apartamentos, que não conhece nenhum vizinho, o cara sai, depois de 3 dias de uma grande licença paternidade, sai para trabalhar e ela fica lá, com a cesárea, com o bico do peito rachado por causa da amamentação, sofrendo. Às vezes a sogra de um lado reclamando dela, que ela não está sendo suficiente, a mãe de outro, porque tem isso também, esse racha nas relações femininas. E essa mulher sozinha, isso não é normal. O normal é a gente criar nossos filhos em comunidade. Isso é natural. A gente foi mudando devido a uma sociedade estruturada para ser patriarcal. Mas Uma isso é o que sociedade a gente estruturada de forma assiste, né? patriarcal. Acho que por isso que é tão importante o debate agora. Porque a gente está, pelo menos para o meu ponto de vista, num momento de uma expansão de consciência
para as gerações que estão chegando. Então, por isso que esse debate é tão importante. Minha filha assiste uma realidade totalmente diferente da que eu assisti, né? Eu assisti uma realidade de pai e mãe trabalhando fora. Eu via eles felizes como um casal, mas pessoas que precisavam ganhar a vida. E assisti uma mulher que teve 8 filhos, né? Talvez 15 netos, cuidando de todo mundo ao mesmo tempo. E a pessoa que você mais ama na vida. E aí você diz o quê? Vou reproduzir, Lógico. né? Porque e isso tá no inconsciente, não é algo nem que você racionaliza, mas de alguma forma o que você assiste é o que você acaba reproduzindo. Tô errada. Não, perfeito. E você reproduz até também tem aquilo que eu falei no início. Além do papel, é isso que é ser mulher. Então, ok, é isso que eu vou fazer, né? Na dúvida, é isso que eu vou fazer. E por outro lado, também tem a coisa do querer ser admirada por essa mãe. Porque eu quero o afeto dessa mãe, então eu vou fazer como ela fez, eu vou atender essa expectativa social, essa demanda que a sociedade tem em relação a mim, porque eu quero fazer parte dessa sociedade. Eu não quero estar à parte Sim, aí dessa Quero sociedade. pertencer. Eu quero Aí- pertencer. você atende a expectativa de todo mundo, talvez menos a sua. Principalmente não atende a sua. Você engole, eu dou conta, engulo, mas é inconsciente, como você falou. Muitas vezes a gente não Sim. sabe por que a gente está tomando essa decisão. Quando a gente conversa, debate sobre esse assunto para as próximas gerações, a gente vai trazendo a luz da consciência. Pera, no primeiro momento isso me incomoda. Como assim? Você acha que é muito importante? Perdão, ao contrário. Você não acha que é importante ser mãe? É importante para uma mulher ser mãe? Como assim? Não, por causa disso, disso, disso. Aquilo incomoda aquela mulher, mas no primeiro momento ela nem sabe por que incomoda. Se ela vai olhar de novo ou escuta mais alguma mulher, ela pode ter a oportunidade de começar a se questionar. Nossa, é mesmo? Será? E aí ela vai visitar esse lugar que é um lugar difícil. Será que eu quis mesmo ser mãe? Ou eu fui porque era o que era esperado de mim? E eu ia ser uma boa filha, uma boa pessoa na minha família. Eu me sinto, às vezes, um pouco páreo na família. Porque eu tentei engravidar durante 6 anos. Eu fiquei firme lá nas tentativas e médicos e tal. Nunca fiz exercícios muito, exames muito aprofundados. Mas teve um momento que eu falei assim, e fazendo terapia, né? Será que eu não vou engravidar? Será que eu quero mesmo isso? Tenho a sensação de que eu tô forçando a barra de um negócio que não sei se é um desejo. Aí eu comecei a me pôr nesse lugar, me imaginar mais velha sem um filho. Aí me dava uma sensação de que eu tava pulando de paraquedas sem paraquedas, sabe? Que sensação estranha, sem filho. Mas que angústia é essa? Conversando comigo mesma, me autoanalisando, me percebendo, encarando essa angústia, essa dor, como diz Lacan, a angústia não mente, que a Maria Homem repete muito isso, eu gosto muito. A angústia não mente, de fato, porque é um sentimento teu. Ela tá dizendo alguma coisa que tá em não conformidade com o que tá externo. E aí, encarar essa dúvida, né, importante, mais dói. Quem passa por essa primeira onda e atravessa, vai encontrar a solidão. Isso é um fato. Por isso que eu falei, me sinto um pouco páreo. Mas é isso, tá tudo bem. Mas eu tô comigo. Eu posso não Sim. estar com o outro que tem um monte de filho, que não sei, que é convidado para festinhas de aniversário, batizado, mas eu tô comigo. Que é o mais importante, né? Seja onde você esteja, com filho ou sem filho, que você esteja com você. Se vai você fazer estiver teu com clã. você, Se estiver com você, você tem tudo. Porque o único amor genuíno e verdadeiro que nunca vai te abandonar é aquele que você cultiva por você mesmo. Porque o outro pode faltar por N motivos, mas você vai estar aqui. Perdi minha mãe recentemente. Minha mãe faleceu em maio, agora, final de maio. Nossa, tá sendo tão interessante. Dolorido. Um pouco lelé, a gente Um pouco fica. lelé, a gente fica, porque eu tô olhando pra mim no outro ângulo. E pegou isso. Nossa, eu não dei um neto pra minha mãe. E aí, por um outro lado, tipo, uma outra eu fala, com todo respeito, foda-se. Que bom! Infelizmente, é isso que tinha pra nós nessa vida. É isso, sinto muito. Mas não ia também dar certo. Imagina se eu tivesse dado um neto pra minha mãe, agora ela parte e eu tô com esse neto. para você Né? ver como é pesado, né? Até para você, se você A como culpa. uma profissional, uma psicóloga, enfim, para você questionar, entender, já é, imagina para quem nem é. Você às vezes não consegue nem pensar
na possibilidade que talvez você não queira. É. E para quem quer ter, gente, tá tudo bem. Ninguém aqui tá dizendo que é certo ter ou não ter. O que é legal é o que é verdade para você. Pelo menos se questionar em algum momento, né? É isso. Segue. Não é isso. Então, tudo bem. Exato. Vou assumir o que é para mim e vamos embora. É. Agora, ok. Falamos disso. Mas e para aquelas mulheres que quero ser mãe, engravido, você também é doula? É uma loucura. As alterações ali hormonais, a mudança, você tá gerando uma vida. Fala um pouquinho pra gente dessa mudança que a pessoa passa, porque às vezes a gente olha e pensa assim, ai, que frescura pra quem não é, né? Ou o homem olha pra mulher, porque eu acho que o homem deve olhar e falar, meu Deus, o que que tá acontecendo com essa pessoa do meu lado, né? Eu acho que a gente precisa abrir mais uma aba aqui, né? Como a gente está trabalhando com essa ideia de expansão de consciência, eu queria que a Ana explicasse o que é uma doula. Sim. Porque muita gente nem sabe que existe, né? É. E você ainda é ou você trabalhou. Existe não ser mais? Ou isso tá no seu espírito e ponto final? Nunca me perguntaram isso, mas faz muito sentido. Você me perguntando isso, agora eu me pego nesse lugar. Porque abandonar a dolagem, e eu coloco com esse peso do abandono, porque foi essa sensação que eu tive. Eu já era psicóloga, eu comecei a doular com 28 anos e fui até os 37 anos. Bastante tempo. Bastante tempo. E durante esses anos, eu senti a necessidade de retomar para psicoterapia, para psicologia, porque eu me formei com 25 em psicologia, e retornar porque eu via muitos abismos emocionais assim absurdos ocorrendo, tanto na mulher quanto no homem e na família. E aí mas eu não, eu não tinha coragem de parar de doular, porque realmente é um lugar que produz muita citocina em você. É muito bárbaro esse evento do nascimento, vicia mesmo. E eu me senti abandonando essas mulheres se eu saísse da doulagem. Porque a doula, respondendo a pergunta, o que é doula? Ela oferece... Nossa, é tão profundo, porque ela oferece, basicamente, apoio físico e emocional. Só que, como a gente já bem falou aqui, a gente não entende muito o que é a dimensão emocional, quão profundo é, e muito menos o físico. Porque o físico não é só uma questão de tirar ela da banheira e levar ela para a cama, apoiar fisicamente, que também acontece. Mas é entender as químicas neuronais que estão rolando, né, com essa mulher. E aí que pega na questão do abandono parental. Mas então, voltando para a doula. Ela vai oferecer informação, primeiro de tudo. Ela vai ouvir essa mulher, quais são os desejos dessa mulher, por que ela está buscando esse parto normal, esse parto natural, ou até mesmo ela queria uma cesárea, mas ela entende que talvez seja melhor para o bebê dela, então a doula vai ajudar ela a situar nisso. Sim, é maravilhoso, parto normal, mas isso é autêntico, isso é seu mesmo? Ou é uma moda também, né? Que agora tem uma moda que você tem que ter o parto natural. Vira a ditadura do parto normal. Se você também não quiser... Exatamente. Tem isso também, rola. Eu já fui muito resistente para olhar para esse lugar, assim, como doula, né? Mas hoje eu me sinto mais à vontade, mais livre, assim, para olhar. Existe, sim, existe de tudo. Onde tem humano, gente, a gente consegue dar um jeito de bagunçar o coreto. E a doula, então, ela oferece informação. A informação sobre a gestação, o que está acontecendo com o seu corpo, o que está acontecendo nessa relação médico-paciente, que às vezes a mulher vai fazer um ultrassom e o médico faz uma cara feia e tchau, boa tarde, agora vai falar com o seu médico. E ela fica assim, meu Deus, tá tudo bem com meu bebê? Não dá um parecer para essa mulher, e não se dá conta de que está transparecendo uma cara feia. Às vezes é porque ele lembrou que o time dele perdeu no dia anterior, e não tem nada a ver com o ultrassom dela, e ela tá ali preocupada com o bebezinho dela. Então, uma falta de humanidade, de empatia por esse momento que é tão vulnerável, que é tão delicado. E a doula, ela vai ajudando a dar suporte nesse processo todo. São tantas violências que uma mulher sofre, e a doula vai dando suporte nessas questões todas. E vai ensinando sobre a gestação, sobre o trabalho de parto, as fases do trabalho de parto, o que esperar, criar um plano para esse trabalho de parto, para esse dia que vai acontecer. Ajuda até na escolha da equipe, hospitais, orienta o pai, o acompanhante dessa mulher,
o que que ele pode fazer, o que que não é legal ele fazer nessa hora, tipo, abandonar a mulher, né? Estar ao lado, é... Ai, tantas coisas, oferece leitura, E isso seria a acompanhar doula. o próprio parto E também. acompanhar o próprio parto. Então, durante o trabalho de parto, ela vai oferecer métodos não farmacológicos de alívio da dor, como massagem, oferece um chuveiro, um banho quente, uma bolsa térmica, olhinhos essenciais que ajudam, diminuição de luz. Ela vai ajudar nessa interlocução com a equipe, porque muitas vezes essa mulher não tá ali, tá com dor, não tá incomodada, às vezes até tá com medo de reclamar de alguma coisa, sofrer uma retaliação, porque você tá com dor, você tá vulnerável. E aí a doula sente que tem alguma coisa, conversa, de repente dá um toque para a equipe, ou encoraja ela, não, fica tranquila, pode falar, eu vou aqui, tá aqui do seu lado. Ou pede pro marido falar, conversa com a equipe, que a tua esposa tá com dúvida em relação a isso, né? Então ela vai ajudando a desmistificar muitas coisas durante o gestação, parto e pós-parto também. Então, ela é uma acompanhante ali, o que é muito Profissional, importante você ter um a acompanhante diferença. nesse momento do parto, além do pai. Que o pai também precisa ser dito, né, gente? Também é um momento muito importante para ele estar ali, né? É, entre doula e acompanhante, naturalmente seria o pai, né? O acompanhante, a família, Sim. né? Seja quem for. Mas a gente tá falando da relação homem-mulher aqui nesse episódio, né? Então, o pai, vamos focar no pai. Seria o ideal, porque é a pessoa que você tem uma relação afetiva, íntima, que conhece seu corpo, que sabe dos seus desejos, que acreditamos que te ame profundamente, vai respeitar os seus desejos, vai conseguir te acalmar. Mas não é isso que acontece na maioria dos casos. Era isso Então, que eu ia te perguntar. Eu tava... Fala pra mim, realmente não acontece sempre? nossa. Ai, Vivi, não queria te desanimar, mas nosso buraco é embaixo. Tem muitos homens tem homem que procura a doula, é o homem que procura a doula, é o homem que incentiva, acho isso legal. Mas não é a maioria. A maioria, de fato, ainda tá naquele papel do menininho que empurra o carrinho e não tem os cuidados com essa mulher, né? Ele não sabe cuidar. Mesmo o homem que é cuidadoso, muitas vezes ele não sabe cuidar. Às vezes a gente prefere falar de uma doença que a gente está vivendo para uma amiga do que para o nosso parceiro, que não sabe acolher, não sabe só ter uma escuta. Às vezes começa a tentar resolver, entra na ansiedade, quer resolver do jeito mais prático, bruto, linear, e a gente sabe que a gente não é linear. Somos todos, não só as mulheres, mas os homens também, somos cíclicos, né? Isso que ensina pra gente é a, a cultura africana, um trabalho lindo nesse sentido, né? Enfim, e não acontece, Vivi. Infelizmente, assim, a gente vê homens que ficam perdidos, ficam inseguros com a infraestrutura hospitalar. Quando eles estão em casa, até eles fluem melhor, mas quando eles estão no hospital, eles ficam encolhidos num cantinho. Ah, não, o médico sabe o que tá fazendo. Se o médico lá que tem que ir pra cesárea, a gente respeita, vamos pra cesárea, e convence essa mulher a ir pra cesárea. Ele não defende, pera, por quê? Qual a evidência científica? Ah, cordão enrolado no pescoço. Não, pera, isso a gente já estudou no pré-natal, com as enfermeiras, com a doula, na internet, com outro médico que fez live, não sei o quê. Eu sei que cordão não é um motivo, né? Você pode aliviar o cordão na hora do nascimento. Então, peraí, vamos... E o bebê não respira pelo pulmão dentro do útero, senão já estava afogado. Ele respira pelo cordão. Então, o pai, ele se apropria das informações se ele peita, se ele se empodera ali. E o homem, estava falando, né? É mais brutal para a mulher, essa cultura patriarcal, do que para o homem. Eu comecei a duvidar. Eu acho que tá todo mundo... Não vou falar um palavrão, mas tá todo mundo lascado. Porque o machismo é tão maléfico para a mulher quanto para o homem, né? Eu acho que o homem, ele tá tão desapropriado dele mesmo quanto a mulher. Só que o que acontece, e aí entra no que você falou, é mais bruto para a mulher. Porque aí esse homem frustrado, ele violenta as mulheres, em vários sentidos, inclusive no abandono, porque é uma violência o abandono. E pra mim, me parece um primeiro abandono já aí. Eu tô num momento que talvez é o momento mais feliz daquela mulher que sonhou com aquilo. E a pessoa que é o meu companheiro, o pai, não tá ali. Eu ia ficar arrasada, gente, sério. Eu E às me vezes sinto ele está, abandonada. mas não está. Mas aí é outro capítulo. Ele tá, mas não tá. Nem sei o que é pior. Porque se ele não tá fisicamente, você põe na sua cabeça, é isso, Não é tá. comigo. É, sou eu. Quando ele tá fisicamente, você fica buscando.
E fica esse vazio, essa dor, fica essa busca fora, né? Tem que ter muita clareza, uma mulher nessa hora, vulnerável ali, vivendo tudo isso, de fechar a história. Ah, esse cara é esse mesmo, deixa eu ficar aqui na minha e ter esse bebê por mim mesma. Daí você falando, a gente me vem aqui, né? Parece que a gente tem filho, não todo mundo. A gente tem, né? Vamos tendo. Mas tem um preparo aí. Precisa estudar o que está acontecendo. Tem uma doula, tem um. Meu corpo muda. O companheiro também precisa entender ali o que está acontecendo, o que eu posso exigir, o que eu posso não. E a gente vai ali nesse. Só vai. E Só não é vai. uma brincadeira. Você está colocando uma vida ali. Então, olha quanto era necessário a gente expandir essa coisa. Pô, tô grávida. Peraí. Preciso estudar, preciso mudar, o pai também mudar. E começa desde essa transformação hormonal, e que você está me trazendo várias questões que a dolagem traz, e também ali no momento do parto, porque aí já falando da questão jurídica, a lei ela garante, teoricamente, um acompanhante. Mas isso aqui é Brasil. A lei não é de agora. Pergunta quando os hospitais não cumprem. Você é doula? Uhum. Não acontece? Acontece. Antes da pandemia já acontecia. E aí é importante a gente dizer para essas mulheres de que um acompanhante, e você pode até trazer a sua parte, mas juridicamente ela pode sofrer várias violências ali. Ela está desamparada, muita coisa pode acontecer. Eu acredito que é um resguardo tanto para a mulher e também para o hospital. Porque se ela está sozinha, né, você pode falar que aconteceu qualquer coisa. Quem que vai provar? Mas é uma mulher, né? Acontece isso? A gente vai escutar uma mulher. É, acontece isso. Então, assim, para quem não sabe, é direito sim que você esteja acompanhado. Claro que esse é um direito que passa por várias questões. Os hospitais não cumprem, e aí você está num momento ali muito difícil, você vai brigar sozinha. Se você está sozinha, você não tem nenhuma condição de brigar por aquilo. Então, se você tem alguém que sabe dos seus direitos, que está te protegendo, aquele homem que você disse, que chega junto, que diz, espera aí, isso aqui não é assim. Minimamente você consegue ter uma conversa, porque a mulher chegou ali para ter o filho e não vai conversar de nada. Não tem condições para exigir nada. Nada. Se por acaso não acontecer, como é uma realidade de não acontecer dos hospitais muitas vezes deixar você ter um acompanhante, saibam que isso pode gerar até uma ação de indenização e dano moral. É importante que as pessoas saibam disso. Ah, Vívia, praticamente o que eu posso fazer? Tá, vou ganhar filho em tal lugar? Manda uma carta antes, 2 vias. Guarda uma pra você assim, eu quero um acompanhante ali. Você já começa a fazer prova daquilo. Não aconteceu, gente. Não tô dizendo para amanhã você ir lá, ganhar um neném e se preocupar com isso. Mas às vezes a gente precisa, e na verdade para mim às vezes não. Eu acredito que a gente precisa exercer a cidadania. Porque se a gente olha coisas que estão erradas e a gente também não faz nada, você também é conivente com aquilo. Verdade. Por que o sistema ele não muda? Porque as empresas pensam assim, eu sei, porque eu já advoguei para empresa. Mas por que eu tô dizendo isso? Para a gente estar antenado. Porque para você processar, você também precisa ter uma prova daquilo. Então, você tá com alguém que tá te amparando, que tá de olho, você já avisou antes, pega uma testemunha ali na hora, sabe? Pega alguma coisa por escrito que vocês não vão deixar. Eu sei que é muita coisa para o momento, mas, gente, a gente precisa olhar para essas A gente coisas precisa olhar. desde o começo. Não dá para simplesmente continuar aceitando. Porque aceitar é esse cabaré que é o país. Exatamente. E a gente está aqui falando desse tema e eu pensando, além disso tudo, né, além de toda a vulnerabilidade da grávida e a importância do pai estar junto, porque a hora que você engravida, aquele bebê começa a crescer dentro da sua barriga e você tá ali criando já um relacionamento, né? O pai, que hora acontece esse vínculo, né? Essa conexão? Porque o amor é uma construção, não é? Assim, até mesmo para a hora que... um relato meu, né? Vou dar um relato. Eu acho que, de repente, esse é meu papel aqui nesse episódio hoje. Quando eu tive o bebê, e eu não tive uma identificação imediata de afeto, de amor. Eu estava assustada, tentando entender o que estava acontecendo em volta, né? Foi a partir do toque com ela que despertou algumas coisas em mim. Mas se o pai tá ali presente, né? Vendo essa criança vir ao mundo, tendo a capacidade, né, desse toque, desse colo, você presenciava, assim, essa importância do pai estar junto nesse sentido do amor, né? Dessa construção do relacionamento.
Total, Joyce, total. Eu ia falar isso, né? Tem uma frase que eu acho que nem se usa muito, mas a mãe se torna mãe assim que descobre que tá grávida, o pai quando o bebê nasce. E não é bem verdade, porque isso cria mais uma expectativa na mãe que quando vê o bebê, ai, o que eu faço com isso agora? Ai, Sim. meu Deus, meu filho. Porque quando você engravida, você tem uma fantasia do que esteja dentro de você. O ultrassom ajuda, mas ainda é muito abstrato esse bebê. Você vai, é mais, quando a gente fala do bebê imaginário e o bebê real. Porque você imagina como vai ser, se colocando a roupinha e tal. Quando nasce, esse bebê é o de verdade. Ele se apresenta pra você ali. Então, e vem junto toda uma responsabilidade. Agora eu sou mãe, eu vou cuidar, é tão delicado. Aí você põe no peito assim, calma, vai ficar tudo bem, porque aí vem o vínculo, começa o vínculo de amor. O amor, ele vai sendo desenvolvido. Ele não é algo instintivo. O que é instintivo é o cuidado. Eu vou cuidar desse bebê porque ele não tem capacidade de sobreviver sem o meu cuidado. Então, por afeto, por instinto mesmo, a gente busca cuidar. Mas é muito impressionante como esse amor ele vai sendo construído. A gente estava até conversando, né, antes sobre o amor. Você olha para o bebezinho e fala, nossa, eu amo demais esse bebê. Um dia depois, no segundo dia de nascimento, você olha de novo e fala, nossa, gente, agora eu amo, sinto amor de verdade. Agora, nem era amor antes, acho que agora é amor. Aí no dia seguinte, a mesma coisa, nossa, agora eu amo. Porque vai crescendo. Uma hora você larga a mão, né? Porque esse amor vai tomando conta de você, né? E o pai, ele também tem essa oportunidade de ir criando essa vinculação a partir do toque, a partir de ver esse evento do parto, que é muito incrível, de ver aquela mulher poderosa parindo. Isso é muito intenso. Nossa, isso leva a gente para um lugar tão visceral de Instintivo, né? nossa, é muito instintivo, é muito visceral. Tipo, isso tá no meu DNA, é muito potente. A gente não precisa de parque de diversão, montanha-russa, droga, para sentir essa expressão da vida, para sentir até onde a gente é capaz de sentir tanta ocitocina, tanta coquetel de químicas que levam a gente numa euforia enorme. É só ver uma mulher parindo. Só que a gente perdeu essa capacidade. A gente não vê mais mulheres parindo, né? E pro pai, talvez ele esteja perdendo, aquele pai que não vai, uma grande oportunidade transformadora. Enorme de Que ver ele o não faz nem a menor ideia do que ele que tá é. perdendo ali. Você percebe o quanto esse homem também tá lascado? Sim. Porque ele não tem nem noção do que ele tá perdendo, porque, de fato, ele não foi inserido nesse meio. A gente tá desumanizando quando a gente tá trazendo tanta tecnologia e tantos padrões. E não deixando essa grande potência humana vir à tona, emergir. E quando ele vê o bebê dele nascendo, ele cria já ali uma admiração por essa criança também, além dessa mãe, né? Pô, meu filho nascendo ali, lutando pela vida. E ele quer amparar também, vê como nasce, ele não tá ali. Não vê no outro dia ou dali horas já enroladinho de fralda, com um lacinho na cabeça, penteado, arrancado, né? Lavado com bastante shampoo. Ia falar a marca. Bastante shampoo. Pra ficar bem cheiroso, tirar aquele cheiro de bicho, né? Credo, não, a gente é humano, a gente não é bicho. E essa porção animal vai sendo perdida, perdida. Então, o pai que tem a oportunidade de pegar o bebê ainda melecado, pôr no colinho e sentir o cheirinho da cabecinha dele e deixar fluir essas químicas todas neuronais de, nossa, que intenso é isso? Pronto, conectou, que a gente chama de imprint. Sabe aquele. Sim, Eu gosto daquele. Crepúsculo. Fala de imprint. Crepúsculo. É? Já assistiu o filme Crepúsculo? Eu assisti alguns trechos. Eles têm Porque é animal, né? O lobo tem O um lobo. imprint com o bebê da mocinha. Então, é isso. A Bela, né? Ó, A tô ligada. Bela, é isso aí. Eu ia um pouquinho mais pra trás. Eu ia lembrar do desenho do Tom e Jerry. Ah, Jerry, sim, também é da minha época. que nasce o pintinho e acho que é o Tom que tá perto. O Tom tá assim, olhando, aquela cara de gato mesmo, assim, desavisado. Aí o pato, o pintinho, nasce e olha pro Tom e fala, mamãe. E começa a seguir o Tom.
É isso que acontece com a gente. O imprint do lobo com o filhote da Bela. Por isso que é visceral. E a gente tem tanto medo, né? Ai, parir é coisa de vaca. Ai, gente, eu amo aquela música Donas das Divinas Tetas, Vaca Uhum. Profana. Eu amo essa música porque não tem nada de errado. Pelo amor de Deus, eu acho que a gente vai ter que fazer 2 episódios, porque eu tenho tanta coisa ainda para falar aqui. Por exemplo, né, se a gente for seguir na sua linha de raciocínio, a gente teve essa oportunidade do pai estar ali, dele deixar liberar esses hormônios dele também, né? Essa proteção, tal, passou, e a mulher vai passar por uma coisa chamada puerpério, né? E várias transformações. A gente não sabe quanto tempo aquilo ali vai durar. Eu acho Só que eu rindo. fiquei assim, o tempo ali. Gente, isso não é pra assustar ninguém, tá? A gente só tá trazendo informação. Não, é porque é a É a realidade. realidade. Ué, é a realidade, é E isso que a talvez gente... pra gente não entender essa realidade do puerpério, tal, que o homem também entra ali e não consegue acompanhar o que tá acontecendo, por não ter conhecimento mesmo. Porque a gente romantiza, que foi o que a gente começou falando. O que a gente tá fazendo aqui, gente? Desconstruindo esse romantismo Sim. E da durante... maternidade. É lindo, é uma delícia, você deve amar ser mãe, creio eu. Coisa mais incrível da sua vida, Fer. Porém, não é fácil, galera. Sim, Então, quando você falou a gente está criando um ser humano, a gente vai botar um ser humano no mundo. É importante a gente trazer a nossa parte neocórtex e refletir sobre essa, intelectualmente, né, sobre o que é isso, como eu quero criar. Porque ter um bebê é uma delícia. Estar grávida para as mulheres. Algumas mulheres não é tão agradável, mas para outras é uma fase maravilhosa. Aí você tem um bebezinho bonitinho, você tira foto com o bebê, mas ele vai crescer e vai se tornar um adolescente, sim. ele vai se tornar um adulto, ele vai trazer demandas que muitas vezes você não vai saber lidar. Você vai ter que se trabalhar o tempo inteiro. E aí, como é que se lida com isso? Vamos estudar. Por isso, vamos debater. Vamos Por isso, vamos trazer debater. esse tema à tona, que a gente está falando aqui do puerpério, porque... acho que estou falando errado a palavra? Puerpério? Puerpério. Puerpério. Então, e aí, aquela mulher, a gente entende que ela vai passar por um tempo que ela vai até se distanciar um pouco desse homem, né? E vai querer ficar protegendo ali aquela cria. E ela tem uma coisa que as antigas chamavam de quarentena, né? Ainda é esse nome, de eu não posso ter relação sexual durante um tempo. E talvez eu queria que o médico falasse que eu não posso, sei lá, por um ano. Não é? Tem mulheres que querem que o médico vira pro homem e fala 1 ano sem relação sexual, para ela poder cuidar daquele bebê, Ficar tranquila com né? isso. Ficar tranquila com relação a isso. Então, tô falando o que eu vejo de realidade mesmo de atendimento. Uhum. Né? Ela quer aquele tempo para ela ver que tá renascendo, tá? Ali é mesmo uma nova mulher, né? Uma nova pessoa. E como lidar com essa sexualidade aí? Você pode trazer um pouco pra gente dessa visão como educadora sexual depois de ser mãe? Que rolê é esse? O que vira? Esse é o segundo episódio? Já parte 2. Parte Lado B. 2, lado B. Pois é, aí é um outro buraco, né? Claro que a gente tem que colocar aqui que vai depender muito de casal para casal, mas no que a gente vê, no geral, é os homens não compreendendo esse lugar. Né? A tal da quarentena, ela é biológico, é físico. Então, a mulher está sangrando ainda, porque o útero, na hora que sai a placenta, ele fica com uma cicatriz, ele fica aberto. O tecido, ele precisa cicatrizar, ele precisa se fechar. Então, o risco de infecção é muito grande, né? Então, não pode ter penetração. Ela precisa desse tempo. Até porque, hormonalmente, também ela não tem condições de sentir libido muitas vezes. Tem mulher que relata que tem, ótimo, né? Mas tem mulheres que não. Por quê? Vai começando uma alteração hormonal. Todos os hormônios na gestação que foram subindo vão cair em 15 dias lá pro pé. Progesterona, estrógeno, para a prolactina poder subir, porque eles são inversamente proporcionais. Para a prolactina poder subir e ela poder, então, produzir leite e amamentar o seu bebê. Isso causa uma diminuição na libido.
Isso é químico, hormonalmente a gente está falando. Se essa mulher tem um ambiente agradável, onde ela se sente feliz, segura, relaxada, acolhida, aos poucos ela pode ir equilibrando, pode ter um resultado de um equilíbrio hormonal, onde ela tem a ocitocina rolando, mas ela também sinta prazer e sinta até uma disposição para fazer sexo. O que também é complicado porque tem um outro fator, que é sono. Quem não consegue dormir tá pensando em nada mais. Você quer comer, você quer tomar um banho, conseguir ir no banheiro e dormir. E não nessa ordem de prioridade. Porque às vezes você deixa de comer para poder dormir, deixa no banheiro para poder dormir. É muito tenso, tá? Com um bebê recém-nascido. Porque é aquela coisa, a gente não cria mais em comunidade, a gente cria de forma individual. Então é uma mulher contra o mundo, né? É uma mulher com aquela criança extremamente demandante, que não se entende, não se conhece, chora porque tá coçando o pé e ninguém sabe, chora porque a etiqueta da roupa tá incomodando e ninguém sabe, e ela tem que resolver essa demanda emocional. E a gente falando assim, parece muito incrível, né? Ah, tá bom, a criança tá chorando, a gente vai descobrindo, né? Não, porque você tá com um fator emocional te pegando ali, que é o fato de você eu preciso fazer essa criança sobreviver. É minha responsabilidade. É um peso enorme, não é uma planta. Né? É um peso enorme. Que medo. Olha quanta responsabilidade. Então, eu preciso amamentar, porque é o melhor para nutrir meu filho da melhor forma possível, porque é o que falam que tem que fazer. Só que eu não tô bem amamentando. Eu não tô. Não tá pegando. Não tá satisfatório. Não tô sentindo prazer. Tem mulher que não gosta de amamentar, não sente prazer. Não é só uma questão de dor física. Né? Tem as questões do relacionamento dela com o corpo dela, com a sexualidade dela. Às vezes sexualiza tanto o seio que não consegue ter essa conexão com a amamentação. Isso acontece. Então, ela tem que lidar com as transformações químicas e físicas dela, que causam alterações emocionais, com a demanda social, que estão esperando muito dela, com a demanda do bebê, que está esperando muito dela, e ele sim não tem como a gente ignorar, porque, de fato, se não der, ele não vai ter o que ele precisa. E cadê esse homem? Dando um suporte. Calma, calma, vem cá, eu tô aqui. A sensação que eu tenho é que a gente é como se homem e mulher tivessem uma timeline diferente, assim, sabe? Tá acontecendo uma Total. coisa aqui e outra em outra. E a ideia, principalmente desse tipo de pauta, é a gente tentar trazer isso, gente, vamos trazer pra cá, porque a sociedade, enfim, a gente já falou sobre isso, nada ajuda. Vamos lá para uma outra questão, que você falou, licença paternidade. Você tem uma licença paternidade de 5 dias. O que isso diz pra vocês? Ah, mas não precisa estar lá, né? Você tá lá pra fazer o quê? Tira foto. Só que, e aqui você já tem a primeira sobrecarga. Porque não é verdade. E aí a pessoa diz assim, como você falou, a mãe sabe fazer, né? Nasceu a criança, tem aquele instinto, ela sabe tudo. Não sabe, você tá apavorada, igual você falou, você tá com medo de dar banho naquela criança, você tá com medo de tudo. E esse não seria o melhor momento para essa família estar ali? Para essa Exatamente. conexão, no momento que acho que a mulher, talvez, o segundo que ela mais precise, porque ela vem desse puerpério desesperada, com esse monte de hormônio, ela tem que fazer tudo isso. Existem algumas empresas que já dão um tempo maior, existe muito essa discussão para que a lei Cidadã, reajuste. né? Sim, Empresa cidadã. mas ela é uma discussão que não adianta ter só a lei, precisa ter consciência para esse pai. Porque às vezes você pode ter 5 dias, 10 dias, 15 dias para você sentar no sofá assistir TV e ser mais uma pessoa ali que vai Pra estar descansar, não tirar férias. ou para ir beber no bar com os amigos. Historicamente, esse é o motivo, né? Dos dias. E Pra não, se recuperar da bebedeira. pra ficar feliz, né? Pra comemorar. Historicamente, a licença paternidade hoje, desses 5 dias, que eu achava que era 3, é para o homem se recuperar da bebedeira, porque foi comemorar com os amigos, e poder retornar para o trabalho. E é o que a gente carrega. De novo, a ideia. O homem provém, então ele precisa ficar 5 dias e trazer o dinheiro, e a mulher, ela cuida. E não. Eu não sei, aprende. É a hora de você deixar de ser o menininho, filhinho da mamãe. É a hora de você ser um adulto. Muitos homens não conseguem fazer esse salto. Aí eu fico, até como psicólogo, meu Deus, Não pode falar palavrão Que aqui, lugar porque é a vontade de falar pra eles não Exatamente. seja um cuzão. é muita tosquice, né? Mas é uma tosquice que vem de um lugar de não entendimento desse papel. Ele foi forjado
é questão cerebral mesmo, a não se haver com essas questões. Então, quando ele precisa se haver, ele fica perdido, fica que nem barata tonta. E aí, essa coisa do instinto vira uma bela de uma desculpa. Eu não sei porque eu não tenho o instinto que você tem de mãe. Não é instintivo. O cuidado, o você socorrer o bebê é instintivo. Agora, você estabelecer um vínculo afetivo, você esquentar um leite no micro-ondas, é aprendido. Trocar uma fralda é aprendido, porque se fosse instintivo, o cachorro, o gato trocava fralda, esquentava leite no micro-ondas. Mas não é a questão. Se fosse instintivo, eu estaria acendendo fogo enquanto a minha parceira de oca estaria amamentando o meu bebê. Não é instintivo. E Porque aí a criança chora, você, comigo ela não para de chorar, não sei lá, joga tudo pra mãe. E às vezes a gente até cai nesse discurso. Ai, Tá, aprende. Corre atrás, então, desse prejuízo que eu fui ensinada como mulher desde pequena a fazer. Você é capaz de fazer. Você é Você- capaz de aprender. Né? Você é capaz de trocar a fralda, de lavar a louça. Né? Parece. E a gente nem chegou na questão da sexualidade. Você Sim. percebe que pra falar de sexualidade no puerpério é difícil? Imagina fazer. Sim. Uma loucura, né? É uma loucura, mas você sabe que nem os caras têm muita vontade. Quando o pai, ele é envolvido, ele mesmo não tem vontade. Porque ele tá cansado. Ele também tá cansado. Porque ele também tá exausto. Ele quer dormir. E tem uma coisa que acontece que é lindo. Se a gente conseguir evoluir para esse ser humano de fato, né? É lindo que é a ocitocina que a gente libera quando a gente tem um orgasmo, e por isso que a gente sente tanto prazer, porque tem uma liberação de ocitocina. A ocitocina que a gente libera e vive quando a gente tá tendo prazer em cuidar de um bebê, em cuidar da tua parceira, em ela abraçada por você, e você sentir que você é o provedor de todo aquele afeto, de toda aquela satisfação. Você se sente tão bem que você não sente falta de sexo. Os homens que fazem terapia comigo relatam isso. Os homens que eu dou lei relatam isso. Porque quando a gente fala de parto normal, tem mais homens buscando estar próximo, em criar vínculo. Eles pedem ajuda. Tem dificuldade, mas eles pelo menos estão ali, estão abertos. Aí a doula pega na mãozinha, ó, vai lá no chuveiro ficar com ela. Eu não preciso estar lá no chuveiro com ela, pode estar com você. Eu vou fechar a porta. Se beijem, se abracem. Eu não preciso estar lá. Porque ela tá no chuveiro, tá relaxada. Agora é teu momento. Então, dança. Enfim. Ai, tem tanto causo. Tem tanta coisa pra vamos pra contar, próxima, né? não? Você Vamos sabe contar que causa. essa questão da paternidade, eu estava vendo alguns estudos antropológicos de que a gente realmente não tem referência, pelo menos no Brasil, do que é ser pai. Se a gente fala muito da maternidade, dificuldades, vem nessa discussão, sobrecarga, enfim, mas você tem referência do que é ser um pai ruim. Isso a gente sabe. Aquele que abandona, ou aquele que só dá dinheiro e acha que tá ok. Mas nessa pesquisa, quando se perguntavam para essas pessoas, isso as pessoas dizendo, o que é um bom pai? Não sei. Não tá claro. Por isso talvez a dificuldade a gente chega até esse pai que provém, que dá dinheiro, que trabalha o dia inteiro, e a gente não atravessa essa ponte. Você falou da mulher, né? É um lugar tão delicado, porque eu entendo a mulher, não é um julgamento em relação a ela, mas a gente tem uma expressão na humanização que é o pai helicóptero. Já ouviu falar? Não. Ele fica rodando essa cena materna ali, dos cuidados com a criança, mas ele não consegue entrar, se envolver. Uma porque ele mesmo tá perdido, não sabe o que fazer, e outra porque as mulheres vão dando conta. Aí quando ele vai trocar uma fralda ou uma roupa, aí ele juntou um macacão com uma peça que não combina, as mulheres dão risada. Ai, daqui, deixa que eu faço. Aí tira da mão dele e faz. E vai reforçando para esse homem esse papel dele que não é o de Cuidar. paternar, não é o de cuidar. E aí ele vai se afastando. Então a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente não percebe, mas a gente também faz isso. A avó, a mãe, uma amiga. E aí, aquilo que falam da gente, que os homens falam da gente, não sabe dirigir, não tem noção espacial, a gente também faz com eles. Ai, quando fica com o pai, só Uhum. ladeira abaixo. Nanana. De fato, mas então vamos olhar para isso. Não sabe. A gente faz brincadeiras, diminuindo também a capacidade desse homem de ser pai. E às vezes ele tá super afim.
Aí você não rompe Vai esse tirando ciclo, a né? A gente fica nesse oportunidade, ciclo, A gente né? fica nesse ciclo. Eu falo pra você, você fala pra mim e a gente não muda, né? Tá ok, não fez tão legal? Faz de novo, tá ótimo assim. Arruma o seu jeito, porque ele tem Seu um jeito dele jeito. que não é o seu, né? Mas mulher Exatamente. também é controladora, ainda mais com a... Aham. é. Com a Mas a cria, gente é. adoraria que mais mulheres pudessem ter o amparo do companheiro, né? Ou da companheira. Agora a gente tem é, Casal tantas, homoafetivo. tantas versões de família, Famílias. né? A gente está aqui mais falando de um apoio, de um amparo, e que é tão bonito começar uma família, né? Da forma que você escolher começar. Mas pela realidade que a gente assiste, a mulher não tem esse suporte, ou, enfim, por inúmeros motivos, esse homem não chega. Passa um pouco, quando aquela mulher cai em si, ela pede o divórcio, É muito comum. né? E Porque geralmente é a mulher que pede. ela pede o divórcio porque ela se percebeu desamparada no momento mais importante da vida dela. Uhum. Então, se esse homem não consegue amparar essa mulher nesse momento, não vai servir mais para nada. É. Ela não consegue mais amar, né? Como amava antes. Como amava antes. Admirar. Talvez ela até ame, mas não admira mais. E aí acabou o relacionamento, né? E esse casal se separa. É. E é muito comum, você estava falando da mulher que se transforma em mãe, é uma outra forma de ser mulher. Ela agrega essa entre aspas, função, esse outro título, vamos dizer assim, de mãe. Ela gosta muito, ela se vê, porque ela vai descobrindo que ela é capaz, mesmo diante de tanta diversidade, e ela olha para esse cara e ele tá no mesmo lugar. Aí como é que você vai ter tesão também? Sim. Não só para a questão sexual, mas como parceiro de vida. Ela amadurece, ela cresce, ela se desenvolve e esse cara tá no mesmo lugar. Então, ou ela passa um pano para isso, que a gente vê muito, né? Sim. Ou ela se divorcia. Talvez tenha outros ous, mas vamos ficar com esses dois aqui, que é o que mais me vem à mente agora. Mas uma mulher divorciada, uma mulher que escolhe se separar, ela vai assumir toda a sobrecarga, né? Ela vai assumir um peso de... É uma escolha, né? É uma escolha. Você deve estar mais acostumada a lidar, né, com essa parte do divórcio. Como é que rola? Conta um pouco da sua experiência. Geralmente é o caos. Queríamos que no mundo perfeito a gente conseguisse entender que o ciclo acabou, um ponto foi bom enquanto durou e vamos para a próxima, enfim. Mas na prática, na maioria das vezes não é o que acontece. As pessoas estão muito magoadas, indignadas, revoltadas, às vezes violentadas. E às vezes a mulher pede o divórcio, mas às vezes esse homem também vai embora. E esse também é uma situação de ela se sentir muito abandonada ali. Já estava abandonada de uma certa forma, quando chega nesse ponto. Mas não é geralmente uma situação tranquila. E o que mais me chama atenção, e geralmente é um problema, é o fato de que o casal, ele usa o filho dentro desse momento do divórcio. Então, assim, filho não divorcia, gente. Quem divorcia é marido e mulher. A parentalidade, ela é para sempre. O casamento, ele acaba, ok. Mas o filho, não. Mas emocionalmente, a gente ainda, na maioria das vezes, está tão destruído, não tem essa questão emocional nossa, a gente não trabalha bem, que vira uma guerra. Você põe aquela criança no meio daquela briga. Se um processo judicial já é difícil, você imagina você pegar uma criança e colocar nesse meio e ficar naquela... E por muitas vezes você tenta dizer isso para aquele pai, para aquela mãe, trazer para a sanidade, não adianta. Não acontece. E aí eu sempre falo, é teu filho. Sua função é protegê-lo. Porque tem traumas aqui. Eu tô errada. Não. E esse trauma, ele de uma certa forma ou de outra pode desembocar numa fase adulta. Você pode ter ali, em alguma medida, um adulto disfuncional, sei lá, uma depressão, uma ansiedade, um suicídio, uma pessoa violenta. E aí não é só você que perde como pai e mãe. A sociedade perde. Porque a gente está transformando essas crianças em quê? Então, é essa primeira conscientização que eu sempre digo quando a pessoa vai se divorciar. Tente blindar ao máximo essa criança. Não precisa contar tudo. Como eu blindo?
Começa que você não precisa contar tudo, você não precisa usar aquela criança como barganha pra nada, aí você não vai ver, você não vai... Esse é um Associar problema. a pensão à visita, né? Esse é um problema seu e dele. Se você não consegue, porque muitas vezes é muito difícil, procura ajuda. Terapeuta, psicólogo. Um advogado vai te dizer, não vai por aqui, não vá. Você muitas vezes não tem condição de decidir aquilo, você não tá conseguindo ver aquilo. Só não faz aquilo. Porque é muito traumatizante. Já é pro casal. É muito traumatizante para uma criança quando a pessoa leva para esse lado. E isso não é a minoria. Não é porque essas pessoas que fazem isso também foram traumatizadas pelos seus pais e pelos seus pais e pelos seus pais. Se a gente olhar para a sociedade, esse bando de guerra, de violência, tá todo mundo machucado, todo mundo traumatizado. É, Pessoas feridas ferem, né? pessoas feridas ferem. Exatamente. Então, esses pais, quando se divorciam e colocam a criança no meio da briga, eles estão, na verdade, projetando as próprias dores. E não conseguem enxergar Total. aquele ser humano que vai ter a interpretação dele, que vai pegar para ele, eu não sou o suficiente para os meus pais, eu sou um problema, A criança se sente se culpada, sente culpada. ela não sabe quem escolher. Meu pai ou minha mãe. Você acha que a criança tem que escolher Acha lado? que isso Não deveria. quem que tá certo, quem que tá errado. E não é uma questão de certo e errado. A questão das pessoas são diferentes. Cada um tem o seu jeito e não deu certo junto. Sim. É só isso que a criança precisa saber. Exatamente. Exatamente. Mas ter um amparo psicológico, eu acho que a gente precisa deixar isso claro aqui, né? Ter um amparo psicológico, energético, espiritual Espiritual. nesse momento é muito importante para a mulher, para a criança. E importante que os homens procurem mais também como se comportar nesse tipo de situação, né? Porque a gente vive, todo mundo começa a viver um bombardeio, uma cobrança familiar, uma cobrança social, se transforma numa guerra mesmo, né? Então, Uhum. a gente precisa entender que dá para pedir ajuda. Qualquer lado pode pedir ajuda, né? Ai, gente, deve, né? Hoje em dia a gente deve, não é nem porque eu sou psicóloga, é porque eu precisei muito de ajuda. E eu percebi o quanto isso fez diferença na qualidade da minha vida, das minhas relações, do meu trabalho, né? De viver os prazeres, me permitir viver prazer, sair da culpa, do excesso de responsabilização, assumir a minha parte, e ir para frente. Inclusive, libertar os meus pais de tudo aquilo que eu também os responsabilizei, porque de fato eles cometeram erros, mas também foram traumatizados, também foram. Então, qual é a minha parte nesse rolê? Eu vou pegar a minha parte e vou fazer o melhor com isso. Conversar, ouvir, ler. Onde isso me toca? E como isso reflete nas minhas relações. O tipo de fala que eu tenho com um amigo ou com meu companheiro, mais grosseira, mais nervosa, mais irritada, por que que isso me irrita? Aonde isso me pega? O que está acontecendo comigo? Porque tudo bem, o cara foi, sei lá, sem noção, insensível, mas por que me levou num nível de irritação tão grande a ponto de eu sair de mim? Porque aquilo vai mais a fundo, não é só sobre ele. Né? Tem mais coisa ali para ser olhada. E aí a gente busca nossas ajudas. Né? Hoje, uma terapia, com um reforcinho ali nas terapias energéticas. Sim. Porque é muito difícil sair de tudo isso sozinho. É um carrossel de emoção. Precisa sim de ajuda. E às vezes a gente não quer pedir, tem vergonha de pedir, acha que faliu porque pediu, acha que é fraco porque pediu ajuda. Como advogada, eu sempre acho que essa função de especialidade, de unção, ela é extremamente importante para você sair dessa situação. E não posso também deixar de dizer, porque a gente está falando dessa questão do abandono, que o divórcio, ou seja, separação, ou às vezes nem sou casado, mas teve um filho, não quer dizer que você não possa ser um bom pai porque você não está com aquela pessoa, né? Separou, é possível você continuar sendo um bom pai. Mas isso requer presença, requer afeto, requer conexão, dá trabalho. E ser um bom pai não é simplesmente ver o filho de 15 em 15 dias.
Porque quando você olha juridicamente, veja, gente, a justiça não tem como obrigar você a amar teu filho. A gente não tem esse poder. O que existe ali são algumas coisas para tentar minimamente organizar. Mas a lei ela também é feita por homens. Foi feita por homens para dizer como que a mulher deve agir. Então você tem ali uma ação de, vamos regulamentar a visita. Pai não visita filho. Pai convive com o filho. Quem visita filho é o vizinho, é o tio, é o amigo, sei lá. Você não vai criar essa paternidade realmente que a gente está discutindo aqui, o que seria, pegando o seu filho de 15 em 15 dias. Você não vai virar pai sendo pai de Instagram. Tira uma selfie. Ai, que lindo. Não é isso, requer um pouco mais disso. A lei, ela vai privilegiar a guarda compartilhada. Mas as pessoas não entenderam o que é guarda compartilhada. Guarda compartilhada, você divide as responsabilidades, o ônus e o bônus. Eu levo na escola hoje, você leva amanhã. Tem reunião de pais, eu vou hoje, você vai amanhã. Tem médico, eu vou hoje, você... É isso. Compra as roupinhas. É espera que a mãe mande. compartilhada. Sabe o que acontece na prática? Você tem uma guarda compartilhada que ela não é exercida. O pai abre mão daquilo. Ele acorda com visitas de 15 em 15 dias. Ele não exerce. E não Isso. tem como a mãe forçar aquele pai Ninguém. a conviver. Quem vai forçar o juiz? Talvez a sua pergunta, né? O que é ser um bom pai? É a mesma resposta do que é ser uma boa mãe. É conviver, é estar disposto, né, a Estar presente. estar presente, é presença, apenas presença. Porque defeitos e qualidades todos Sim. nós vamos ter. Está disposto a Trauma conhecer. Né? ancestral, todo mundo tem. Dificuldade, todo mundo tem. Mas a presença, você está disponível emocionalmente, eu acho que é o primeiro passo. Né? Porque, de alguma forma, aquela criança você vai prover financeiramente, mas emocionalmente é do que ela vai lembrar. É isso que eu ia colocar. Totalmente. Qual Não a é do mensagem dinheiro. que você passa para uma criança quando você está presente com ela? E é presente, não é presente só aqui, né? Presente aqui, né? Presente aqui. Isso vale para divórcio ou não divórcio? Sim. Qual a mensagem que essa criança recebe quando você tá com ela? Quando você larga o celular e escuta ela. E talvez não Qual a precise. mensagem? Você me ama. Você me ama. E todo ser humano deseja ser amado. Sim. E talvez não precise nem ser muito tempo, não é uma questão de estar 30 horas ali com a criança, né? Mas é como é que você tá ali naquele momento. Naquele momento. Olho no olho, né? Sim. Que é o mais humano. Sim. Você sabe que às vezes eu desanimo da humanidade, mas aí eu lembro. A gente está em processo evolutivo, porque o cérebro não acabou de evoluir. A gente está evoluindo constantemente. É porque a nossa civilização é um piscar de olhos diante de toda a história da Terra, da humanidade, não só da humanidade, mas da existência de qualquer vida na Terra. A gente está em processo evolutor, assim, sempre vai continuar evoluindo. A gente vai acabar, vai vir outra civilização e eles vão continuar evoluindo em termos mentais e neurológicos. Isso a gente começa a sacar quando a gente estuda a respiração. Uma respiração Legal. altera as conexões neurais e vai melhorando e a gente vai tendo uma evolução, a gente vai percebendo uma certa evolução até na qualidade das reflexões, da criatividade, de desenvolver alguma tecnologia. Agora eu consigo ser melhor do que há um ano atrás, depois de ter trabalhado a minha respiração. Então, a gente está em constante evolução. E eu penso que é isso. Essa coisa de a gente perceber a importância dos afetos também está em evolução. É como um resgate, ao mesmo tempo, uma coisa que está evoluindo, né? É muito louco isso. A gente perdeu lá atrás, agora a gente está resgatando, mas um lugar mais consciente, que é essa união da intelectualidade e da parte emocional, dos sentimentos, de você olhar para o ser humano, não é só um cabelo bonito, uma pessoa bem cuidada, tem uma história emocional ali atrás e ela sente que você está enxergando ela para além da aparência. E aí, todo mundo relaxa. Sim. Quando você é olhado para dentro, de dentro mesmo, assim, o que você carrega. Todo mundo relaxa. Né? Você se sente seguro. Eu não preciso performar aqui. Eu posso ser eu mesmo, porque eu tô me sentindo aceito.
E aí a gente desenvolve um diálogo, a gente desenvolve uma relação, a gente desenvolve uma família, assim, e a gente vai prosperando nisso, porque a gente está num ambiente seguro. E você está sendo visto. Eu estava falando para ela aqui um pouco antes que tem uma questão de uma discussão judicial sobre a questão do abandono afetivo, das pessoas que entram pedindo um ressarcimento para o pai para o abandono afetivo. Isso é muito novo no judiciário, isso. E aí, quando você pergunta para esse filho, porque é uma ação que você pode fazer a qualquer tempo, ela é imprescritível, por que ele está fazendo isso? E a maioria das respostas é porque eu quero ser visto. Quero que ele me veja. Quero que ele reconheça que eu existo. Não é pelo dinheiro. Nenhum dinheiro vai pagar o abandono. Ah, isso me emociona. Sim, É forte, é né? forte. Eu quero ser visto e nada vai pagar Jamais. esses anos que você não me viu. Não. Mas talvez se você me ver daqui pra frente. Porque sempre há tempo. Sim. Sempre há tempo. Sempre há tempo de você reconciliar, né? De você ir atrás, de você mudar a mentalidade, né? Acho que ainda mais como quem trabalha como terapeuta precisa acreditar que existe uma transformação de mentalidade. A gente não precisa pensar que isso vai acontecer na próxima vida, né? Isso pode acontecer agora, É aqui agora, né? né? A gente está aqui para aprender e para se relacionar, né? Eu posso pegar um gancho no que você está me dizendo? Que eu preciso, não posso sair daqui sem dizer isso, até pelo nosso papel social de servir e de trazer essa expansão. De tudo que a gente pensa sobre esse assunto e do que eu estudo, porque trabalho com isso, uma das coisas que tudo isso me causa muito, me sensibiliza muito. Mas quando eu me deparei com a realidade de que 78% das mulheres de mães atípicas, de filhos atípicos, são abandonadas nos 5 primeiros anos, gente, são 78%. É quase 100%. O pai vai embora. Tchau. A mãe, além de ser abandonada, a mãe solo, ela ainda tem um filho atípico e ela fica com toda a sobrecarga. E aí, falando para essa pessoa que abandona, pegando o que você disse, eu não vou nem falar assim, você que é pai, mas você que é humano, que ainda tem essa humanidade dentro de você, porque eu acredito que você tenha. Dá tempo de fazer diferente. É possível fazer diferente. Porque abandonar, e aí eu não vou nem falar de empatia, porque talvez seja uma palavra muito forte ainda pra gente entender, mas é o mínimo de bom senso. É razoável você abandonar uma mulher com um filho, com uma deficiência e simplesmente ir embora? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, ninguém tá falando sobre isso. Mas imagine-se que você estivesse nessa mesma situação, que a única pessoa que você dependesse de você sobreviver, que você precisa daquela pessoa, ela fosse embora, te abandonasse aí. É a mesma coisa que você tá fazendo com seu filho. Mas E dá tempo ele de vai fazer ter, diferente. ele vai ter geralmente alguma memória, né, de algo que tá ali mais forte que ele, de alguma forma tenta colocar essa desculpa, né, de eu não tive pai, eu não sei como foi comigo, eu me senti de tal forma e por isso eu fugi dessa situação que eu não sei lidar. Terapia. Olha que legal, já descobriu o seu Terapia, né? Vai elaborar isso, vai atrás disso. E a gente esbarra numa questão financeira, né? Quando a gente fala de terapia, quando a gente fala de advogado. Mas existe também atendimento social. Tem atendimento social, tem atendimento pelo SUS. Tem advogado muita público. gente. Sim, defensoria pública. O fato é, tem jeito. Tem que querer. Mas tem que Tem querer. jeito, tem jeito. Mas tem jeito, gente. Mas Tem precisa jeito. querer. Então, para esse pai que talvez esteja ouvindo, cara, para pra pensar, porque em algum momento você vai se arrepender disso daí. E não precisa ser dessa forma, pode ser diferente. E quando eu tava, pra gente, né, tentar partir pro final, eu queria ficar aqui conversando sobre isso. A gente não vai Mas... ficar. E depois a gente vai falar tchau pra vocês. Mas você começou esse episódio falando de uma coisa que eu vim ouvindo no carro. De que existe um dito africano, né, de que precisa-se de uma aldeia para se cuidar de uma criança
E também se precisa de uma criança para que essa aldeia continue existindo. Exato, é verdade. E acho que é essa consciência que a gente pode trazer falando de rede de apoio, né? Porque a gente agora, essa ideia do casal no apartamento, perdeu totalmente esse vínculo e essas conexões onde a gente pode contar com outras pessoas, né? Porque no meu caso, por exemplo, voltando para o meu caso, a minha avó, minha bisavó, são pessoas que fizeram o papel do pai da minha filha. Que bom que você teve Elas, ali, né? foi essa a minha rede de apoio. Mas eu atendo muitas pessoas que não tem mais a mãe, não tem mais vó, não tem irmã, não tem. E aí eu faço o quê? Eu preciso contar com essa sociedade, eu preciso contar com o poder público que É. vai entrar com algum programa político, né? Preciso contar com meu vizinho, eu preciso contar com um professor na escola, preciso contar com pessoas que estejam engajadas no desenvolvimento da criança, porque ela é o futuro, né? Ela é o Ela futuro. pode ser a mulher do seu filho amanhã. Amanhã, exatamente. Você sabe que isso linka muito com a. Você está trazendo isso, na verdade. Você fez esse link, né? Com essa questão social. É, quanto mais. A gente, voltando lá à história do patriarcado, uma cultura patriarcal que fez o mundo para os homens em principal e as mulheres como cuidadoras e suporte. E aí desenvolveu um sistema financeiro também bastante patriarcal, que é o capitalismo. Sim. Né? E que está na mão dos homens. As mulheres vêm conquistando, mas ainda assim a gente vê maiores salários na mão dos homens e tal. Então a gente vem buscando essa participação aí, né? É, quando você fala de abandono parental, a gente está falando de abandono financeiro também, quem é que vai se ver? Ah, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar. Ah, para que ficar perdendo tempo com a amamentação? Compra uma lata de leite. Tudo ao redor dessa maternidade também tem a ver com capitalismo. Paga uma babá, deixa na escolinha, paga uma escolinha, vai trabalhar, compra um negócio que distrai a criança, põe na frente da televisão. Sempre envolve uma tecnologia, alguma coisa que é comprada para resolver o problema e a gente perde mais ainda as conexões, né? Tá, eu tenho que trabalhar, mas não é o trabalho é importante porque existe uma demanda financeira dentro de casa, mas a minha prioridade em termos de afeto é a minha relação com a minha família. Então eu vou descansar do trabalho vendo o Reels do Instagram. A gente tem que sair das redes sociais um pouco. A gente precisa começar a ter uma educação para as redes sociais. 1, 2 horas por dia, direcionar para assuntos que são pertinentes, que elevam a nossa consciência, a nossa expansão aí de consciência. E brinca um pouquinho, e uso de gatinho. Vou deixar lá. Mas o maior tempo é para os afetos, para a gente desenvolver. Senão a gente vai, em vez de a gente se humanizando e caminhar para uma evolução enquanto civilização, a gente está evoluindo ou ficando parado na parte do compra, consome e para. Está robotizado no automático. Robotizado. Muito tecnológico. A gente vai deixando a tecnologia nos atravessar. Mas não é só atravessar, é atravessar e ficar, né? Sim. É bater e ficar. E a gente está se identificando com a tecnologia e menos com o humano. Isso é um alerta. Mais uma vez, pessoal, não é todo mundo, mas vamos acordar, que talvez a gente esteja caminhando para isso e nem percebendo. Porque aí também a gente está falando de algo que é uma forma de educação. A gente está o tempo todo sendo educado para alguma coisa. Quando eu falo da educação sexual, por exemplo, você recebeu educação sexual? Você recebeu educação sexual? Não, Ana, imagina, mas eu não aprendi a me masturbar como mulher, isso é importante. Exatamente, isso foi uma educação sexual ruim para caramba. Né? De má qualidade, de péssima qualidade. Então, tem uma educação para ser pai, de péssima qualidade. Tem uma educação para ser uma avó que critica ao invés de acolher. Então, a gente está sendo direcionado. E tem educação para loucura também. Tá todo mundo endoidando e achando normal. Sim. Então, é normal estar ansioso. Ai, que engraçado. Ai, eu também sou assim, sou DDH, sou não sei o quê. E aí, a gente vai brincando de ser ansioso até normalizar a ansiedade. Toma um remedinho. Olha, eu tomo esse, eu tomo tantas miligramas daquele. Ah, eu pego o carro e ligo o som e pego a estrada. Isso é super legal, isso me acalma. Ah, eu faço tal coisa. Tá, mas e a conexão?
E a gente olhar para essa ansiedade, para se trabalhar, para não espirrar no outro, ensinar o outro também a ser ansioso e que a ansiedade é normal. Tô falando da ansiedade, mas isso vale para várias doenças mentais. Sim. A Gente, eu gente queria ficar vai, aqui até. vai aqui ficar Acabando. conversando, Acabou. porque olha o que a gente se torna. A gente se torna massa de manobra quando a gente tá assim, né? Ah, eu vou ficar aqui, ó, subindo Reels, né? É fácil para todo um poder político fazer o que quiser de você, não é mesmo? Exatamente. Então é por isso que a gente quer que as pessoas despertem. É por isso que a gente tá aqui. Na verdade, nesse episódio, é por isso que a gente tá aqui com esses convidados, para que vocês ao menos tenham a paciência de assistir. Sim, foi um episódio mais longo. Nossa, eu tô aqui torcendo para você ter a paciência de tirar esse tempo para ouvir, para fazer essas reflexões, para entender como isso foi na sua vida, para pensar se você precisa de ajuda, se você precisa de rede de apoio. E, de novo, estamos aqui, eu, Vivi, Ana, e com certeza a gente vai ter uma mão para te estender, um profissional para te indicar. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Tem essa possibilidade, olha, gratuita. Você está na internet, numa possibilidade gratuita de aprender e de saber que é possível se transformar. Não desista de você. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua família, seja ela no formato que for, como for. Não desista dos seus amigos. Não desista do amor. É assim que eu quero encerrar esse episódio com muito pesar. Mas com certeza ela vai voltar aqui para falar muito mais para gente. Muito obrigada, Ana. Imagina, eu que agradeço. Eu queria que você trouxesse uma mensagem para as mulheres exclusivamente que estão acompanhando a gente, achando que não sei o próximo passo, né? Como eu me renovo, como me reconstruo. Você tem uma mensagem para deixar para gente? Eu acho que eu diria se reconectem entre vocês, como a gente está fazendo aqui. Me emociona. A gente se reconectar como irmãs, mulheres, da maneira que for, né? Mesmo se você não é muito aceita pela sua colega, mas você tem um amor, um carinho por ela, busca se conectar com ela num lugar que vocês se encontrem, né? Evitando assuntos que talvez vocês não se encontrem, que geraria discussão, mas nos que se encontram, busca essa conexão. A cura realmente, pessoal, é o amor. A gente está adoentado do amor. Freud já falava, e muitas outras pessoas incríveis que vieram para esse planeta falaram. A cura é através do amor. Nada faz sentido sem o amor, os afetos. Então, vamos se resgatar através disso. Minha mensagem. Perfeito. Então a gente encerra mais um Reconectar Cast. Vemos você no próximo episódio. Até.